Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de HTML, CSS, nesse mundo de desenvolvimento de sites, né, para a internet, que é a nossa disciplina. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto simples e até fácil, que envolve layout. Acho que desde Flexbox a gente vem falando de layout, né? Como é que o site está organizado, como é que o site é visto, como é que ele está disposto ali pra gente. E você sabe que hoje em dia a gente tem vários tipos de telas ou vários tipos de dispositivos que conseguem entrar na internet, conseguem ter acesso à internet e você consegue ali visualizar uma determinada página da internet. Seja por um relógio, seja ele por uma tela menor de um carro, por exemplo, tablets, celulares, aí entre os celulares, pessoal, tem vários tamanhos de tela, tem telas maiores, telas menores, você tem notebooks, telas de 13, 14, 15 polegadas, você tem computadores com telas também de 14, 15, você tem televisões e você tem data show, né, projetores com telas gigantescas e tantas outras telas que a gente tem e vão aparecendo. Por conta disso, que eu acho que vocês já perceberam, que às vezes um site, quando você abre ele pelo monitor de um notebook ou de um computador, ele está posicionado, ele tem um certo layout. Quando você abre aquele mesmo site pelo seu celular, ele tem uma outra configuração de layout, tá? Então é isso que eu vou falar com vocês hoje, e é sobre Media Query, tá bom? No material, pessoal, tem a parte teórica, obviamente, do Media Query, o que serve, o que é, mas é basicamente isso que eu falei para vocês, é uma adaptação dos sites, tá? Para que o site seja visto da melhor forma nessas várias e vários tamanhos de tela que a gente tem. Isso se chama de responsividade, ou web design responsivo, tá? Ou design responsivo, que aí você adapta esses sites, nessas páginas da internet, para desktop, para monitores grandes, médios, pequenos, para computadores, notebooks, celulares, tablets e assim qualquer tipo de tela que você imaginar. Então, basicamente, essa imagem ela fala muito, né? É isso. Veja que para o notebook que tem um monitor, uma tela um pouco maior, você tem uma certa configuração aqui, né? Um certo layout para o site, uma disposição das coisas. Já para o tablet, veja que a parte do texto ele teve que se adaptar, né? Tá tanto do lado aqui da parte vermelha como embaixo, ok? E no telefone, você vai ver que o quadradinho azul, o vermelho e o texto estão em coluna, né? Um embaixo do outro, tá? Então, a gente vai trabalhar, pessoal, com um tamanho para cada tela. Eu coloquei uma imagem também no PDF, no material importante que a gente chama de breakpoint. O que é isso? Existem tamanhos, pessoal, de telas, né, ou resoluções, e esses tamanhos são medidos em pixels, né, que é o px, tá? A unidade de medida para telas, qualquer tipo de tela, seja televisão, data show, a tela do seu celular, a tela do notebook, a tela do computador, certo? Não importa. Tem um certo tamanho. Então, por exemplo, celulares pequenos, o máximo é 480, ali o tamanho, né? Você tem também, obviamente, celulares que variam entre 481 a 766, que também já inclui tablets, ok? E aí você tem outro tipo de breakpoint que vai de 769 a 1279, inclui alguns tablets, mas já inclui as telas dos notebooks. E você tem aqui, que eles chamam de larger desktop, né, ou monitores, que é a partir de 1280 para mais, certo? Então, é importante a gente trabalhar, ou pelo menos saber desses breakpoints, porque esses breakpoints, eles denotam cada tipo de tela e quando você trabalha com isso, você consegue administrar melhor os layouts para os dispositivos, tá bom? Mas vamos lá aqui para um código que tem no material. Quando você trabalha com Media Query, isso você faz no CSS, tá certo? CSS você vai fazer toda essa parte. Então, lá no CSS, você vai trabalhar com isso aqui, ó, @media, ok?
O bom que a gente está trabalhando com a IDE, que é chamado VS Code, né? Que é esse ambiente de desenvolvimento, e o VS Code, você já percebeu que quando você começa a colocar algum código, ele tenta completar para você, ele tenta te ajudar a agilizar ali algumas situações. Quando a gente fala de Media Query, a Media Query também é importante frisar, mas eu não vou tratar ela aqui. Existem vários tipos de Media Query, até a formatação da página, como é que ela vai ser impressa. Quando você está navegando, se você está pelo computador e você dá um Ctrl P, né, ele vai abrir a parte de impressão. E aí você consegue imprimir aquele site, aquele artigo que você está lendo ali, enfim, alguma página que você está navegando. E algumas pessoas trabalham com Media Query para também ajustar como aquela página da internet será impressa. Às vezes, nem sempre o formato que está lá no site vai ser do mesmo jeito que vai sair impresso. Então, às vezes, algumas imagens elas não aparecem, né? Então, você consegue ajustar utilizando o Media Query até para fazer essa parte de impressão, que é chamada de print, tá? Mas a mídia que a gente vai usar é a mídia de screen, pessoal, que são as telas. Então, a gente vai trabalhar só com Media Query voltada para screen, voltada para telas, para ajuste de telas, tá bom? E quando você trabalha com Media Query, Screen, e basicamente é isso, @media, não precisa do query, tá? @media screen, né? Que você tem que dizer qual tipo de mídia que você está trabalhando, como eu acabei de falar. E essa screen, né, vai funcionar para computadores, notebooks, tablets, celulares. E logo depois você coloca o end. O end, para quem não lembra, parece um pouquinho de lógica, mas é essa letrinha aqui, ó, I, tá? E depois você vai colocar os atributos de tamanho, tá? Largura mínima ou largura máxima. Nesse caso aqui, do exemplo, é width, é largura, e min de mínimo. E aí você vai colocar os breakpoints aqui, ó, que eu acabei de falar. Ou você bota assim, direto, ou eu vou mostrar também para vocês como é que você pode fazer intervalos de breakpoint, de 0 a tanto, de tanto a tanto, né? Bem parecido com aquela lógica da programação lá com o Python, beleza? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esse mínimo ou com esse máximo de largura. E por que não é altura, professora? Veja, pessoal, quando você tem telas, você vai mexendo na largura, né? Se você tem um data show, a largura dele é muito alta, você vai para a tela do seu celular, a largura é menor. Então, é por isso que sempre a gente vai trabalhar com a largura e não a altura, ok? No material tem a parte teórica, também tem uma explicaçãozinha básica, tá? Mas eu vou agora para a prática para vocês entenderem melhor isso. Eu vou criar um arquivo novo, pessoal, certo? Mas eu vou trabalhar também com os dois arquivos que a gente trabalhou nas últimas aulas sobre grid, tá? Vou utilizar eles até para aproveitar para mostrar algumas coisas. Mas inicialmente eu vou mostrar aqui como se fosse do zero. Então, HTML5, para acelerar minha vida. Vou colocar aqui a Media Query. Vou salvar. Vou chamar aqui de Media. E vou criar um novo arquivo. Eu não vou fazer nada nesse arquivo, tá? Vou criar agora um novo arquivo, que vai ser o CSS, para a gente trabalhar com o Media Query. Bom, como não tem nada, a única coisa que tem é o body, eu vou abrir aqui no CSS Body e vou colocar uma cor, gente. Background color e, como sempre, aquelas cores bem loucas que eu vou botar aqui, né? Pronto, só isso por enquanto. Vou salvar. No mesmo lugar, né? Eu vou colocar Media Query, tá? .css. Tenho que voltar lá no HTML e fazer aquela velha fusão aqui dentro do head, todo mundo já sabe disso. Pronto, salvei. Vou voltar para o CSS. Por enquanto, a única coisa é o nosso body, que vai estar com fundo, né, background color azul, perfeito? Vamos abrir aqui o nosso arquivo, que eu chamei ele de mídia, né, ó. Vou abrir aqui no navegador. Tá aí, nossa, né? O fundo da nossa página, que é o body, né, que é o corpo, tá azul, foi isso mesmo que a gente colocou. Perfeito.
Veja que eu tô com a tela aqui, tá topada, a minha janela aqui, ela tá cheia, né? Tá? Janela cheia. Mas você sabe, né, aluno de informática, que você pode, pessoal, ter essa tela menor, ok? Então, ó, quando eu diminuo aqui, clico na caixinha para ele diminuir, você pode aproximar o mouse e ele vai ficar dessa forma, uma setinha para um lado, uma setinha para o outro, que você pode ajustar esse tamanho da tela, ou aumentando, ó, veja que eu sempre tô mexendo com a largura, tá? Ou aumentando ou diminuindo. E se eu quiser voltar para aquele tome toda a janela, fique janela cheia, eu clico aqui no quadradinho, ok? Então, a gente vai fazer simulações de tamanhos, né, dessas janelas para simular aqueles tamanhos dos breakpoints ou tamanhos das screen, né, ali dos dispositivos que a gente tem. Aqui no meu caso, no meu computador, no meu notebook, o mínimo que eu consigo chegar de tela, ou que o Chrome me dá, eu não testei em outros navegadores, mas o mínimo que ele consegue aqui é esse, ó. Ele não vai mais do que isso, tá? Ok? Então, a gente, como se fosse simulando aqui um celular, a gente sabe que o celular é um pouquinho menor do que isso, né? Mas é o mínimo que ele consegue me dar. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui pro nosso CSS de forma bem simples, para você entender algumas coisas. Então, para começar a trabalhar com Media Query, pessoal, é arroba. Veja que na hora que eu dou uma arroba, o VS Code, né, esse ambiente de desenvolvimento que a gente utiliza, ele já dá uma ideia que, você quer usar isso, ó, Media, Screen, e já abre as chaves. Ok, eu quero. Então, clica aqui que você já antecipa a sua vida, tá? Opa! E aí, você sabe que não é só isso, não é só o Media e Screen. Você tem que colocar AND, né, para dizer agora o tamanho de fato da sua tela. Vamos utilizar aqueles breakpoints que tem lá no nosso material? Então, ó, se eu colocar min 0 and, opa, tem que fechar aqui, tá? px, né? px, fecho, and, abro outro parênteses, max, largura. O primeiro breakpoint, pessoal, se não me falha a memória, é 480, correto? Só que eu já testei 480 aqui, aquele mínimo que eu fiz da minha tela aqui do Chrome, não é 480, é 580, tá? Eu já testei isso, então eu vou colocar, não vou colocar 580, não vou colocar 480, vou colocar 580. Aqui dentro, pessoal, das chaves, parece muito, tem uma ideia de uma função, eu vou dizer como é que vai ser o comportamento da minha tela se o tamanho bater aqui, se o tamanho for verdade, ou seja, o mínimo é 0 e o máximo é 580, tá? É isso que eu tô dizendo aqui, olha, a tela, se acontecer isso, o mínimo for 0 e o máximo for 580, vai acontecer alguma coisa aqui, como é que vai se comportar essa minha tela? Como a gente só tem o body, então eu vou botar aqui, ó, o body, ele vai se comportar, vou só ir mudando as cores, tá? Então, em vez de azul, eu vou ficar com roxo. Perfeito? Vou salvar. Professora, a gente pode fazer mais de uma media screen ou media query? Pode sim. É isso que eu vou fazer, ó, arroba. Por quê? Porque veja que tem, lá no material que eu coloquei pra vocês, tem pelo menos 4 breakpoints. Então, o que a gente tá querendo fazer aqui, pessoal, aqui bem simples, é como é que o seu site, como é que a sua página será vista se for visualizada por determinados dispositivos. É isso o arranjo. E dentro aqui do escopo do Media Query, tudo que você fez, essa parte aqui de cima, é a parte que a gente estava trabalhando normalmente, com Flexbox, com Grid, com tanto aquelas outras coisas que a gente já viu, com Div, tá? É a parte, digamos assim, normal para o todo. Mesmo que você vá diminuindo, ele ali automaticamente vai tentando se ajustar, mas nem sempre fica legal de se ver, né? Então, o Media Query é para você fazer isso, ajustes para várias determinadas, né, os vários tipos de telas. E o que você fez lá em cima, você pode fazer dentro aqui do escopo de cada mídia ou de cada tela, tá? Então,
Eu tô fazendo aqui de maneira bem simples para você entender. Então, deixa eu terminar aqui para você ver aonde eu quero chegar. Então, o próximo vai ser o mínimo. Eu vou pegar aqui, né, para andar mais rápido, só vou alterar os valores. Então, ó, o que eu fiz no primeiro, que tá roxo? De 0 a 580. Agora, se o mínimo for 581, perfeito. E o máximo 768, né? Agora eu vou voltar a pegar aqui as unidades que tem dos breakpoints, tá? Então, 581 a 768, perfeito? E aí, o que eu vou fazer, ó? Dentro aqui do escopo, dentro das chaves desse Media Query, eu posso colocar qualquer coisa, pessoal. Como eu só tenho um body, volto a dizer, só vou mexer no body. E qual a cor que eu vou botar aqui? Vermelho. Próximo Media Query vai ser de 769, ó, até 1279. 1279. E a cor não vai ser vermelha, vai ser verde. Então, pessoal, eu tenho 3 Media Queries. Na verdade, 4, porque esse do body, se você for imaginar, esse do body aqui, que não tem nenhum nome Media, ele vai ser o geral, o grandão. Então, não precisa mexer muito, que ele é como se fosse o padrão, tá? Mas, a gente montou 3 aqui, para cada tamanho, para cada breakpoint. Então, se você abrir esse site, se a tela que você abrir tiver entre 0 e 580, o fundo vai ser roxo, certo? Se você abrir essa página e a tela que você abrir tiver entre 581 e 768, o fundo do corpo do site, que é o body, vai ser vermelho. E se você abrir a sua tela, abrir esse site e a tela que você está usando, o dispositivo que você está usando, tem um tamanho de tela entre 769 e 1279, o fundo vai ser verde. Pegou a ideia? De maneira simples, só mudando a cor do fundo, beleza? Agora, pegando essa mesma ideia, você consegue avançar e expandir. Então, por exemplo, a gente trabalhou com Flexbox, nós trabalhamos com grid. Não importa se você faz de uma forma ou de outra das grids que tem lá. Mas, por exemplo, num determinado tamanho de tela, você quer que o grid não tenha mais 5 colunas, você quer que tenha só 3. Então, você vai mexer aqui, eu quero que nesse tamanho de tela aqui, o meu site só tenha 3 colunas. Então, todas as informações de grid você tem que jogar aqui dentro. Como se estivesse refazendo um outro. Não é como se estivesse refazendo um outro site, mas você vai ter que ajustar a visualização do seu site para aquele tamanho que você quer que ele fique. Sacou a ideia? Beleza. Vou salvar, pessoal. Tá aqui, ó. Vou atualizar aqui também. Então, tá grandão. Significa que tá grandão, tá azul. Significa o quê? Que ele é esse aqui, que é o normal, né? Ou seja, que é mais de 1279. É mais disso, porque o máximo é até 1279. Então, se ainda tá azul, é porque a minha tela, a largura dela, é mais de 1279. Agora, vamos fazer a brincadeira. Olha só. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, azul significa que ainda é mais de 279. Eu vou descendo, ó. Desci um pouquinho, tá verde. Significa o quê, pessoal? Que o tamanho dessa tela tá entre 769, que é o mínimo, e o máximo 1279. E aí eu vou diminuindo, ó. Vou diminuindo, ainda tá dentro daquele tamanho, né? Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Opa! Nossa, ficou vermelho. Vermelho significa que ele tá aqui dentro, ó. O mínimo 581 e o máximo 768. Perfeito. E aí eu vou diminuindo. Pá! Ficou roxo. O roxo significa que ele tá aqui entre 0 e 580. Significa que tá menos de 580, né? E aí só vai até aqui. Então veja, pessoal, que interessante é isso, o Media Query. Você colocar o seu site da maneira que você quiser, mexendo com code, você pode mexer com
todas as tags que nós já estudamos até agora, todas as tags da HTML que você pode ajustar aqui no CSS, todas elas podem se ajustar usando Media Query em relação ao tamanho das telas, tá? Então, mais uma vez, tá roxo porque você tá entre 0 e 580, é verdade isso. E aí, quando você vai aumentar a partir de 581, ele vai para vermelho, ó, e vai ficar vermelho até 768. Depois disso, então, mais ou menos aqui, ó, opa, aqui já é 769. Depois disso, ele vai ficar verde, né? Que é entre 769 e 1279, ó. Então, verde, verde, verde. Passou de 1279, pessoal, olha só. Azul, passou disso, ele voltou pro normal, ok? Então, Media Query é basicamente isso. Mas eu não vou ficar só nisso, tá? Eu vou mexer também um pouquinho com o grid para você ver como é esse ajuste de grid, tá bom? Você lembra que na aula passada, pessoal, eu fiz essa grid aqui utilizando, eu chamei de grid 2, né? Que é uma outra forma de você mexer com grid, tá? Pode ser qualquer tipo de grid, se você trabalha com grid da primeira maneira, da segunda, enfim, ok? Não importa. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa grid, como eu já fiz os 3 Media Query, o que eu vou fazer? Para cada Media Query eu vou mexer aqui um pouquinho na disposição dessa grid aqui, tá bom? Então, como eu já tenho os Media Queries pronto, eu vou pegar aqui esse HTML, vou jogar aqui pro Media, ok? Vou pegar o CSS da grid, onde tinha as informações, jogar no CSS daqui. Vou deixar as mídias lá pra baixo, tá? Vou dar um Ctrl S, aqui vai mudar, né? Ó, pronto, ficou assim. Aí, o que vai acontecer, né? Ó, vai mudar... Aí vai ficar verde, porque tá diminuindo. Veja que o miolo e a grid não vai mudar nada, tá? Só as cores do body que vão mudando, ok? Mas o que eu quero agora, pessoal, não é mudar a cor de fundo com o tamanho. Eu quero mexer no layout do site, que é o grid faz isso, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer para esse primeiro aqui, né? Então, quando ele tiver de 0... a 580, que é o menorzinho ali, que simula talvez um celular, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o main, até para reaproveitar, tá? Mesma coisa, eu vou ter que refazer, né, pessoal? Praticamente. Vou pegar o main aqui, tudo isso dentro do escopo aqui, ó, das chaves que abre o mídia, tá? Cuidado. Então, vou jogar o main aqui dentro, certo? E quando tiver menorzinho, que é simulação de um celular, eu não quero que ele tenha 4 colunas. Eu só quero que ele tenha uma coluna. E eu não quero que ele tenha 4 linhas. Eu quero que ele tenha... Porque a minha ideia é de que cada um desses quadrados fique um embaixo do outro, porque você tá com a menor possível. Então, ele vai ficar como uma coluna. E aí, quantas linhas a gente vai ter nessa nova disposição? O que você pode estar fazendo? Você pode estar fazendo o seguinte. Então, pessoal, o section, ele vai ter quantas linhas? 4 linhas, tá? O section, ele tá pegando, que é o row, ele tá pegando quantas linhas? 4. Por quê? 5 menos 1, 4, tá? O nav tá pegando quantas linhas? 2. 3 menos 1, 2. Então, eu tenho 4 mais 2, 6... No article aqui, eu tenho mais uma, 7. Aqui eu tenho mais uma, 8. Aqui eu tenho 2, 10. Então, essa nova disposição não é mais de 4 colunas. São de... Desculpa, colunas não, linhas. Não é mais de 4 linhas, são de 10 linhas. Ok? Eu quero ficar aqui. Quando a pessoa abrir a minha página nessa configuração de tela... O meu site ele não vai ficar mais 4 colunas, como é que tava? 4 colunas e 4 linhas. Não, eu quero que ele fique só uma coluna e 10 linhas. E agora, todos os nossos outros aqui, ó, opa,
esses carinhas aqui, né? A gente vai ter que também indicar onde é que eles vão ficar na grid. Vou jogar aqui e vou mudar. Então, o section, ele vai pegar de 1 a 5, não vou mudar, só que o column dele vai mudar, pessoal. Só é uma coluna, então é de 1 a 1. Aqui também não vai mudar o nave, só que o column vai mudar, né? O row não muda, o column muda. Então, praticamente, todos eu vou mudar o column, porque só é uma coluna agora, tá? Barra 1. Vou dar um Ctrl S, bora ver. Então, tá aqui, vou atualizar, aqui tá o normal, eu vou ir diminuindo. Você vai ver que vai mudar a cor de fundo, né? O azul vai pra verde, vai pra vermelho. Na hora que chegar no roxo, se não me engano, que é o menor, as divs não vão ficar mais uma do lado da outra, vão ficar uma embaixo da outra, ok? Olha só. Opa, perdemos alguém aqui. Claro, né, gente? Eu falei que você não precisava mudar as linhas, mas precisa, porque as linhas agora são 10. Então, vamos lá. O section é de 1 a 5. Aqui não é de 1 a 3, né, gente? Vacilei total. Aqui vai ser de 5... Deixa eu ver. Antes era 2. Então, vai ser de 5 a 7. Tô vacilando aqui, né? De 5 a 7. Aqui vai ser de 7 a 8. Confere. Aqui vai ser de 8 a 9. E aqui vai ser de 9 a 11. Porque no final das contas é sempre uma a mais. Ah, agora sim. Vou aumentar de novo aqui, vou atualizar. Diminuir aqui, pessoal, vamos diminuindo, né? Azul, verde, vermelho. Na hora que chegar no roxo, que tá o menorzinho de todos, você vai ver que agora sim vai ficar um embaixo do outro. Então tá aí, ó. Com um embaixo do outro, todas as divs que a gente tinha colocado. Então, veja, o seu site se adaptou. Ah, professora, e a próxima Media Query? Veja que ele voltou pro normal, porque a gente não fez nada. Mas você podia também fazer alguma coisa aqui, tá? E aí, vai depender muito, pessoal, da sua criatividade, como é que você quer que seu site fique disposto, arranjado para cada tamanho de tela. Professora, eu vou ter que fazer cada arranjo para todo tipo de breakpoint, para todo tipo de tela. Não necessariamente, tá? Uma coisa eu tenho que falar para vocês, pessoal. O Media Query, ele é uma das formas que você tem para arranjar essa questão do design responsivo, né? De você conseguir visualizar o seu site de maneira adequada para cada tamanho de tela. Mas não é o único que faz isso. Quando você trabalha com Flexbox, você também tem essas construções de responsividade. Então, pessoal, por exemplo aqui, né, o tamanho desse breakpoint que a gente está trabalhando, que é a simulação de um celular. A gente trabalhou tudo com grid, né? Refizemos praticamente toda a grid aqui dentro para essa determinada tela. Mas como eu falei, nem só de Media Query se vive o design responsivo, parafraseando aqui um pouquinho da Bíblia. Você pode usar também Flexbox para isso. Como é que você faria isso para que todo mundo ficasse um debaixo do outro? Eu vou apagar aqui, ó, Section, né? Porque essa parte aqui é relacionada a grid, e vou trabalhar com Flexbox agora. Então, no main, que é a div py, né? Vou apagar essa parte relativa a grid. Tirar a grid aqui. E o display agora não é mais grid, né? É flex, ok? E aí, não sei se vocês lembram que existe uma coisa chamada de flex direction e column. Ou seja, a direção do flex. Todo mundo que está dentro do main, que é os filhos, que é o section, ali as divs que eu coloquei, vai pegar essa direção. Qual é a direção? Coluna. Então, quando a gente chegar nessa tela, tiver esse tamanho de 0 a 580, todo mundo vai ficar como coluna. Bora ver? Diminuindo, verde, vermelho. Na hora que chegar ao mínimo aqui, olha só. Todo mundo ficou um embaixo do outro, tá vendo? Olha aí, ó. Você não precisou de grid, diminuiu e muito o tamanho do seu, de código, né? De linha de código do seu site, né? Da sua página. E aí eu fiz
não usei grid, usei Flexbox, tá? Você pode fazer isso também, pessoal, sem nenhum problema de ser feliz. Ah, professora, mas lá na grid as divs ficaram maiores, porque você estava limitando que ele pegasse tantas linhas. Aqui você não limita. Mas, olha só, você pode em cada uma, não porque elas estão aqui, mas, por exemplo, nave, né? O nave você pode colocar aqui, ó, dentro dessa tela e dizer que ele vai ter uma certa altura quando se comportar dessa forma. Botei aqui 400. Ó, olha aí, ó, aumentou, tá? Então, você pode trabalhar com todas as outras propriedades e valores que nós já vimos aqui no CSS, pessoal. Inclusive, você pode até mudar de cor. Então, quando o nave chegar dessa forma aqui, sei lá, o background dele vai ser outro. Esse aquamarine aqui. Olha só. Ó, ficou aquamarine. De cor eu já brinquei, né? Você pode fazer com que ele fique com a borda... cantos arredondados. Olha só, cantos arredondados, tá? E não é só cantos arredondados, cores, pessoal. Você pode também... Veja que dentro do nave aqui tem um texto. Você pode mexer com o texto. Por mais que não tenha nada aqui... Deixa eu botar aqui esse como se fosse um P, né? Esse parte de cima... Bababá, bababá. Vou botar aqui dentro de um P, um parágrafo. Pode ser um H, enfim, H1, H2. E você dizer que quando chegar nesse tamanho, o P... Opa, não é aqui dentro, né? É outro... É uma outra coisa. O P, pessoal, vai ter font size, sei lá, de 30. Vai ter fonte rage, bold. Enfim, vamos ver isso aí, né? Por enquanto. Na hora que eu atualizar, olha aí, ó. Ficou grande, ficou negrito, né? Que é o bold. Se eu aumentar aqui, ó, ele volta pro tamanho dele normal, tá? Ó, parte de cima, certo? Ó, sair aqui daquela configuração de tela, botou ao normal. Então, veja que eu posso configurar tudo que eu quiser referente à minha Media Query, pessoal. Enfim, você pode colocar aqui no P, deixa eu deixar aqui no tamanho. Veja que ele tá muito pertinho aqui, você pode dar um padding, ou margem, né, na verdade. Margem, sei lá, de 15. Olha, afastou, tá? Enfim, pessoal, você pode estar fazendo todos os ajustes que nós já vimos de CSS agora aqui no Media Query. Perfeito! E aí, pessoal, para colocar isso em prática, porque programação sem praticar não adianta, tá? Deixa eu mostrar o que vocês vão fazer. Mas antes, eu vou sempre falar de referências. Todas as referências que eu criei aqui, o meu material tá lá no final. Se você tá com dúvidas, se você quer ver outras coisas, se você quer pesquisar mais sobre o assunto de Media Queries, você pode utilizar as referências que eu utilizei. Lá tem mais coisas, você pode explorar mais o assunto, tá bom? Mas o desafio é simples. Você vai pegar o que você fez no desafio passado, que você já tem HTML, você já tem o CSS ali, que você fez a grid, certo? Que você escolheu um layout e montou a sua grid, perfeito? Foi a atividade passada. Agora, você vai já estar com meio caminho andado, você vai escolher 2 breakpoints, tá? Ou de 0 a 580 e mais outro. Você vai ter que mexer com 2 Media Queries, tá? Essa escolha é sua. E aí, pessoal, você vai montar o seu layout nessas 2 Media Queries, nesses 2 breakpoints, da forma que você quiser. Você pode utilizar para os 2 grid, você pode utilizar para os 2 flexbox. Você que escolhe como é que vai ficar seu site, a adaptação do seu site para essas 2 Media Queries. Tá bom? Então é isso, pessoal. Seja criativo, tente colocar coisas novas, tá? É isso o assunto de Media Query.
faça a atividade. Qualquer dúvida me procure no WhatsApp ou na própria plataforma. Bons estudos e até a próxima.